Tarei. Tem uma pergunta bem interessante que foi até lá do podcast do Gato, né? Gato Capote, que é sobre o profissional, as habilidades e os skills, né? As habilidades aí dos profissionais de processos para o futuro. Visando toda essa transformação digital que a gente está vivendo, quais seriam as habilidades, como, por exemplo, de inteligência artificial, neurociência, todos esses campos que estão emergindo, né, para o profissional de processos. Tá, vamos lá. Então, assim, eu acho que vão ter profissionais, quem é de tecnologia, eu acho que é muito mais fácil se inserir no mundo de processos do que o inverso. Tá? Às vezes o cara de processo, o cara está ali trabalhando com o processo, faz modelagem, faz análise, redesenha e tal, mas quando fala em tecnologia ele meio que tem um bloqueio, né? E fica mais difícil ele até buscar o conhecimento daqui. Então assim, você ter o conhecimento em tecnologia eu acho que é fundamental, né? Cada vez mais, né? Você conhecer o que é que pode ser feito com um blockchain, com transações com criptomoedas, inteligência artificial, robotização, uma automação com BPMS. Então, assim, eu não estou falando que o cara tem que ser um desenvolvedor daquilo. É o cara que vai lá colocar a mão na massa e programar para ter o serviço daquele jeito. Mas o cara que vai arquitetar tudo aquilo, que vai projetar tudo aquilo, que é o cara de processo, ou vai fazer parte dessa equipe, não vai ser só ele, tem que conhecer o que pode ser feito com aquela tecnologia. Né, para que você possa usar aquilo na própria construção do novo processo, do novo serviço que ele vai ofertar. Tá? Então, cada vez mais. Então, se você é de processos e você tem aversão à tecnologia, assim, tente fazer uma imersão, procurar aí um psicólogo, um psiquiatra, porque vai ter que ter esse envolvimento, vai ter que ter esse conhecimento. Não tem outra saída. Hoje em dia as coisas mudaram completamente, a transformação é muito rápida e cada vez mais essa mudança vai acontecer numa velocidade até maior. Tá? Então, busque conhecimento de tecnologia que você vai estar aí bem empregado, né, com um trabalho legal. Fala, Rony. Então, sobre essa parte de tecnologia, eu acho que não só de processo, né? Eu acho que qualquer área, a pessoa que tiver essa versão à tecnologia vai ter que, no mínimo, pensar um pouquinho melhor, haja vista muitas empresas que têm, infelizmente, ido à falência por causa dessa transformação digital, que elas particularmente não têm conseguido acompanhar, né? Exatamente. Aí a minha pergunta seria sobre a certificação mesmo, assim, se existe algum pré-requisito para tirar a certificação, se, por exemplo, qual seria um plano de estudo, assim, para a gente ter essa certificação. Tá. A leitura do CEMOC é suficiente? Boa pergunta, né? Vamos lá. A BPMP ela tem 3 certificações, tá? Não é só CBPP. CBPP é uma delas. Ela tem a CBPA, que é uma certificação de entrada. É como se fosse a CAPM para projetos, né? Aquela que não exige experiência. Basta você fazer uma prova, tirar uma nota mínima de 7 e você ser aprovado e ter a certificação CBPA. A CBPP, ela também é através de uma prova, né? Mas ela exige uma experiência. Ela exige 4 anos de experiência em processos, tá? Que você pode ganhar alguns créditos. Tipo, se você tiver a certificação PNP, você ganharia 6 meses de crédito. Se você tiver a certificação, uma graduação, qualquer graduação, curso superior, ganha mais 6 meses de crédito. Então, o que é 4 anos pode virar 3 anos. Experiência a ser comprovada. Como é que se comprova essa experiência? Por enquanto, ainda no Brasil, basta você ter essa experiência sendo documentada no teu LinkedIn, né, na tua conta do LinkedIn. Você manda essa tua conta, o link para a BPMP, ela avalia e ela aprova aquilo. Tá? Mas tem que ter documentação para isso? Por enquanto não. Só se você entrar numa auditoria, né, é que você tem que comprovar aquela experiência que você colocou no LinkedIn, né, com documentos. E aí, reforçando ali a pergunta que foi complementar, cara, eu já vi pessoas que somente com a leitura do Cyborg conseguiram passar. Outras pessoas que tiveram que, né, procurar um preparatório, alguma coisa assim,
mas é muito particular, de um a um, tá? Como é uma prova, né? Assim, a prova não é uma forma legal de você comprovar se aquela pessoa sabe ou não, né? Deveria ter outras coisas, não só uma prova. Sei lá, uma apresentação, uma discussão, algo desse tipo. Então, mas enfim, é o que tem para hoje, é prova. Então, assim, se o cara for bom de prova, se o cara começar a pensar como o próprio BPM CIBOC foi escrito, facilita muito. Se o cara não lê o CIBOC, aí ele tem dificuldade para realmente fazer uma prova boa. Eu já vi pessoas que, por exemplo, tinham experiência aí de 10 anos, 15 anos em processos, trabalhavam muito tempo com processos, e por isso achavam que estavam preparadas e não estudaram o CIBOC. E aí elas não passaram. Ah, como é que eu não passei? Eu sou um cara que trabalha 15 anos com isso. Pô, tu trabalha 15 anos com isso, mas as tuas nomenclaturas que você usa podem ser outras. O que tu fala sobre modelagem de processos para você é uma coisa, para o CIBOC lá pode ser uma coisa um pouco diferente. Então você acaba se confundindo se você tiver uma experiência muito grande naquele assunto, porque você não leu o corpo comum de conhecimento, que é o BPM CIBOC, para gerenciamento de processos. Então, assim, é fundamental, é pré-requisito básico você ter estudado esse CIBOC, né? Ou você buscar aí cursos, capacitações, que você possa se preparar um pouco mais. Tá? Fala. Gostaria de agradecer aqui a palestra que eu estou trazendo aqui, vários alunos aí que tiveram a oportunidade aí de aprender bastante com a palestra de hoje. Eu fiquei curioso, eu tenho uma pergunta. Na prática, em relação a processo para análise preditiva. Por exemplo, na Amazon, ele patenteou a questão de remessa antecipada. Basicamente, pelo conhecer o processo de comportamento do cliente e já saber os hábitos de compra, ele já está enviando de forma antecipada os produtos. Aí minha pergunta é, a pergunta é mais difícil, né? Pergunta que vale 10, né? Vamos lá. Como é que está funcionando essa questão de análise preditiva na parte de gerenciamento de processo? Tá, existem várias tecnologias, né, que conseguem captar esse tipo de situação. Assim, conseguem captar o comportamento do cliente. Assim, não é nem tipo, eu vou analisar o histórico de compra dele. Analisar histórico de compra, né, é estatístico, né, você vai ter lá aquele histórico e até é fácil você saber o que é que ele poderia consumir. Eu já vi uma tecnologia da IBM, se eu não estiver enganado, que assim, a pessoa lá tinha uma característica de consumo, uma característica de rede social, de assistir filme, de curtir coisas, que começou a mudar essa característica. O comportamento da pessoa mudou. Ou seja, aquela pessoa estava com um comportamento de pessoas que estariam grávidas e ela começou a receber propaganda, coisas de bebê, coisas de mulher grávida, e a pessoa não entendia. Estou percebendo isso. O que é que está acontecendo? E logo depois a pessoa estava grávida. Então, assim, você está analisando algo muito maior, né, do que você analisar, tipo, quando você vai na internet, você pesquisa lá, Brasília, fica muito fácil. Vai ter lá, hotel em Brasília, o que fazer em Brasília, né, passagem para Brasília. Então você vai estar aí analisando o comportamento do cliente. Então é algo muito maior. Igual ao Mercado Livre, feito, tipo, você acaba de pesquisar alguma coisa que você está com vontade de comprar e logo em seguida, quando você sai do site, começa a fazer buscas em outros sites, ele mostra anúncios justamente com o produto que você estava vendo ou similar. Isso. Então, assim, isso são coisas mais fáceis. É direto. Você pesquisou uma coisa, ele vai logo em seguida oferecer aquela coisa ou algo parecido. E agora tem muito em rede social. Está lá no Instagram, do nada vem um patrocínio, algo patrocinado que vai falar sobre aquilo que você pesquisou. Né? Assim, não, você pesquisou, pô. Você pesquisou faz agora, ou naquele dia, ou no dia anterior. Então, assim, eu estou falando de quê? Estou falando de você estar vendo filme, curtindo coisas que você teoricamente não curtia, e baseado nisso tudo que você fez, dá a entender que você está com características de uma pessoa que está, por exemplo, grávida. Então, assim, é algo muito maior. E já tem tecnologia pronta para isso.
né? E aí você usar isso em processo, em serviço que você vai ofertar, você muda drasticamente a relação de consumo. Né? Então, já tem algo pronto, já está disponível para você usar. O problema é que, assim, que se fala muito, que se brinca muito, é que se nós utilizássemos o que já está disponível de tecnologia, hoje, já teria aí muita coisa que mudaria drasticamente, inclusive profissões que já acabariam. Assim, o bom, eu acho que pode ser bom para um lado, né, talvez, é que a gente não tem a capacidade para fazer isso. Então, e aí vai demorar um pouquinho mais por isso. Então, tecnologia já tem disponível de sobra para você fazer muita coisa. Uma situação lá nos Estados Unidos é Alexa, a parte de inteligência artificial lá que comunica e que consegue fazer pedidos na Amazon, né? De acordo, é acionado no início do processo, a inteligência artificial Alexa executa aquele processo e faz o pedido de compra na Amazon. Aí teve uma situação que, dando uma entrevista, um executivo que entendia da parte de tecnologia sabia qual era o comando de voz que ia acionar no início do processo, falou isso na televisão, o pessoal que tinha a Alexa em casa, a Alexa foi acionada e começou a fazer pedido na Amazon. Eita, caramba. É isso, né? Boa. Pois é. Legal. E aí, pessoal? Fala. Tem um podcast antigo do Furlan, ele, o título é Temos que melhorar 100% ao ano. Eu já usei até em algumas aulas, eu acho ele muito bom. E nesse podcast ele colocava sobre a realidade de alguns anos atrás, né? Isso eu acho que foi em 2012, 2013, essa realidade. E aí hoje, como você bem trouxe, existe a questão da transformação digital. E todos os problemas que a gente tem tirando política de lado, obviamente, mas todos os problemas que a gente tem no nosso país, junto com as deficiências que a gente já tinha em relação a processos. Como é que você enxerga essa visão de tudo isso na nossa realidade daqui para frente? Né? Eu acho que assim, a tecnologia, a transformação digital, ela vai facilitar, eu acho que ela vai viabilizar a transformação dos processos. Então, assim, a gente se falava muito, tem que transformar processo, mas quando não tem tecnologia envolvida, fica mais difícil, não fica tão palpável, né? Então, assim, você tem um serviço que era um serviço tendo uma pessoa que lhe atendia num local físico, aquela pessoa tem um tempo limite, tem uma carga horária, né? Você tinha lá, podia ter uma fila. Agora você tem a situação, não sei se fui eu, não sei se foi que entrou, tem a situação de você ter um serviço digital, né? Um serviço que qualquer pessoa, a qualquer hora, né, pode solicitar. Só que aquilo tem que entender que para alguém solicitar algo digital, para aquilo acontecer, para você gerar um documento ou alguma coisa, ou vai ser tudo digital, tudo através de inteligência artificial, que seja, ou vai ter que ter alguém para fazer aquilo. Então, assim, não adianta só o governo transformar digitalmente o balcão, né? A porta de entrada. Tirar o cara que atendia, colocar numa tecnologia qualquer, mas o por trás também está ainda daquele jeito normal, tendo pessoas. Lógico, vai ter que ter pessoas ainda. Eu acho que mudar e ser algo totalmente digital é meio improvável no futuro, até no curto prazo. Mas tem que também pensar o depois do balcão. Tipo, eu solicitei um documento, quem é que vai preparar esse documento para mim? Vai ser um documento que vai ter uma pessoa lá que vai ter que redigir, pegar um carimbo, blá, blá, blá. Vai demorar do mesmo jeito. Então, só vai tirar uma parte inicial que seria de uma pessoa para ser através de um aplicativo ou de um portal, né? Mas por trás vai ficar do mesmo jeito. Então, essa mudança vai ter que acontecer muito rápido. Então, o que o Fulano falava de melhorar 100% a cada ano, de fato é verdade, né? E eu acho que com a transformação digital isso tende a ser um pouco mais fácil, tende a facilitar um pouco mais. E é uma tendência, de fato, os governos estão realmente investindo nisso. Talvez nem tanto porque o momento econômico não é favorável, mas em contrapartida,
esse investimento é o que vai viabilizar a economia que se espera nos governos. Então, assim, é meio que contraditório. Eu não tenho dinheiro para investir, mas se eu conseguir investir, eu consigo reduzir custo, reduzir, né, os valores que o governo gasta ano a ano. Então, é um caminho sem volta. E o governo federal tem feito isso bem, independentemente de ideologia política, etc., mas tem feito isso bem, né, tem conseguido realmente mudar um pouco esse panorama. E vários governos estaduais também estão fazendo isso, e municipais também, né, transformando aí digitalmente o governo. Tá? Sobre a certificação em si, a abrangência dela, como é a partir de processos, ela engloba um trabalho em conjunto com as metodologias, assim também como alguns frameworks na entrega do serviço ou produto. Tá, ela menciona algumas metodologias, por exemplo, ela fala de Lean, ela fala de Six Sigma, mas ela não entra em detalhes tão profundos, tá? Assim, você não vai sair da certificação sendo um especialista em Lean, Six Sigma, etc. Mas ele menciona, ele fala como é que você pode estar utilizando aquilo, né, para que você usa aquela metodologia, ele vai chegar a falar isso sim. Tá? Alguma pergunta mais, pessoal? Fiquem à vontade aí, tá? É hora de perguntar, né? A abrangência da certificação, você tira a certificação aqui, se você, por exemplo, for para Portugal, Canadá, outro país. É reconhecido, tem reconhecido, é reconhecido, inclusive, tem um caso de uma pessoa que trabalhou comigo, ele trabalhou comigo até, deixa eu lembrar o ano, até 2014, 13, 14 aproximadamente, ele trabalhou uns 4 anos comigo, e ele tirou a certificação, enquanto trabalhava comigo, e ele resolveu ir para a Irlanda, para morar em Dublin, né? E lá ele morou em Dublin, lá inicialmente trabalhando com alguma outra coisa, lá meio que para sustentar-se, e surgiu a oportunidade de trabalhar como consultor em processos, lá na Irlanda. E aí, o que fez ele ficar nesse trabalho foi a certificação. Então, assim, lá tinha algumas poucas pessoas na Irlanda que eram certificadas, mas não muito, e ele, por ter essa experiência, por ter esse conhecimento, foi diferencial. Ele hoje mora na Ilhas Caimã, como trabalhando também em processos. Ele saiu da Irlanda e foi para lá, né? Assim, ele mudou radicalmente a vida dele. Ele trabalhava como analista aqui no Brasil, aqui em Recife, trabalhava muito bem, trabalhava com BPMS, com automação também já em 2013, 2014, e aí teve essa chance de ir para a Irlanda, e aí mudou radicalmente, e agora virou um consultor internacional, né, com experiência internacional. Mesmo que ele queira voltar para o Brasil, ele já volta com trabalhar. Que eu acho difícil de voltar para o Brasil, porque está muito bem lá na Ilhas Caimã. Está morando no Caribe, né? Ilhas Caimã fica no Caribe. Só tem um risco aí dos furacões nessa época do ano. Mas se bem que eu acho que o furacão não passou perto de lá, não. Passou um pouco distante. Eu tenho uma pergunta. Como porque na organização, a Copa de Conta, dá para ter um analista de processos de inovações, e eu queria saber como é que é essa chegada do profissional dentro de uma organização. Porque às vezes as organizações estão tão voltadas para tantas coisas que esquecem um pouco esse tipo de profissional. Se puder falar, né, do cenário, se puder falar da empresa. Porque assim, por si só, o que você perguntou, depende muito da empresa, sabe? Tem empresa que quer chamar um cara de analista de processo de inovação para ser um cara que atue nela, só que o cara não vai fazer nada de inovação. Assim, é só um nome bonitinho que ela colocou. Né? Entre outras empresas que vão trazer um cara desse, aí de fato vai trabalhar com inovação, vai trabalhar o que tem de novo no mercado, vai realmente transformar os seus serviços. Então, vamos entender um pouquinho o cenário que se encontra lá na organização. No caso, é para trabalhar com qualificação de certificações. Então, o profissional tem que estar voltado mais para essa área, para dar qualidade daquele serviço e aquela entrega. Atualmente, a empresa é voltada para teleatendimento, tá, e não tem nenhum outro setor que tenha esse tipo de profissional. Então, esse produto que está chegando está com essa necessidade, para inovar, inclusive, a organização em si. Mas o foco principal, então, é buscar algumas certificações. Exatamente. Tipo, claro, eu não conheço
certificações para teleatendimento. É como se fosse uma ISO da vida para teleatendimento. Tá? Assim, vamos lá. Às vezes, quando é certificação, seja ISO, seja uma certificação, uma acreditação para um hospital, né, alguma coisa assim, algumas empresas elas não buscam tanto inovação para isso. Elas querem o quê? Elas querem meio que se preparar, né, meio que se adequar aos requisitos daquela certificação para só conseguir o selo, que é a própria certificação, e aí usar como marketing. Tá? Nesse caso aí, se ela quer realmente se estruturar, se inovar e como consequência ter uma certificação, aí beleza, aí show. O que não pode eu vou tentar aqui, de qualquer jeito tirar uma certificação ISO, tirar uma acreditação ONA para quem é da área de saúde. Assim, você acaba se adaptando linha por linha ao que aquela certificação fala e não inovar. Então, assim, eu acho que tem que ser tratado uma certificação sempre como consequência. Eu me preparar, eu me estruturar, eu realmente repensar os meus processos, inovar nos meus processos, para depois, como consequência, conseguir a certificação. É muito do pensamento da própria organização, tá? Estratégia do serviço da... Isso. Porque assim, usar a certificação como marketing, eu já vi empresas que são lá certificadas ISO há não sei quanto tempo e o serviço é uma grande porcaria. Né? Então assim, a certificação por si só não diz nada. Não diz que tem qualidade. Porque ele vê o que, geralmente, na certificação? Ele vê se você está fazendo aquele processo do jeito que você estabeleceu, né? A auditoria vai verificar isso. E assim, e muitas vezes não se preocupa se aquele é o melhor processo ou não, se aquele processo está gerando valor para o cliente ou não, se não tem uma outra forma de fazer aquele processo. Então, às vezes, a certificação não vê isso. Ela vê apenas se você está seguindo um padrão. Né? E isso, para mim, não é qualidade. Qualidade, realmente, é você, né, fazer um processo da melhor forma possível e conseguir, realmente, cada vez mais entregar valor para o cliente. Então, para mim, isso aqui é mais importante até. E só para encerrar, eu gostaria de saber, bem rapidinho, só você breve, as dificuldades que o profissional encontra. Um profissional de processos, ele vai estar envolvido na organização, ele vai ter que passar pelas áreas, pelos departamentos para analisar os processos. Então, assim, uma dificuldade que é muito importante é não ter o apoio de uma alta gestão. Assim, a alta gestão ela tem que realmente priorizar aquele trabalho dos profissionais de processos. Se não priorizar, se for lá, não, eu vou colocar aqui uma pessoa só para ver o que pode melhorar, por exemplo. Né? Não vai servir muito efeito. Tá? As pessoas não vão valorizar, não vão respeitar. Você marca uma reunião com alguém lá para conversar sobre um processo, ela vai desmarcar. Então, assim, tem que ter um apoio muito forte da alta gestão. Tem que ter uma priorização importante dessa alta gestão. Tá? Quem é perguntado? Queria saber qual seria a média salarial do profissional que trabalha no processo e qual é a forma de monetização? Se é a hora, o trabalho? Tá, vamos lá. Essa primeira é difícil, tá? É difícil por alguns aspectos. O mercado que você está, o mercado de Recife não é igual ao mercado de São Paulo, nem de Brasília, e assim vai, tá? Então, assim, e outra, eu já vi casos de empresas que oferecem um trabalho, uma vaga, colocando lá características de um cara que seria sênior, pagando um valor de um cara que é júnior. Então, assim, tem muito disso. Tem muita sacanagem mesmo, assim, no mercado, situações como essa. Mas vamos lá, vou dar um chute, tá? Eu não vou ficar em cima do muro, não. Vamos lá, um cara que é júnior, eu acho que no cenário atual, o cara que é mais nesse processo júnior, ele chega aí a ganhar um máximo uns 3.500, tá? Talvez consiga 4, se for um cara aí que tiver uma linha mais em tecnologia. Um cara que é júnior, trabalha com processo, mas tem lá, né,
já trabalha com automação, alguma coisa assim. O pleno ele vai de mais ou menos uns 4 até uns 6, 7 talvez. E o cara que é sênior ele vai para cima de 7. Aí assim, esse acima de 7 depende também, né? Pode ser 7, 8, 9, 10. Se for um cara que é um cara top de tecnologia, que automatiza processo com ferramentas de BPMS e trabalha com RPA, com robotização, esse cara vai ser muito bem valorizado. E vai ter mercado no Brasil todo. Ele é da onde? É de Recife? São Paulo. Da problemática mesmo, até a solução. Legal. Acho que entrando nessa a forma CLT, contratado, né? E não poderia trabalhar como startup, empresa. A forma de contratação, ela tem mudado muito, tá? Antigamente era muito comum ser CLT. Hoje em dia, cada vez mais, você tem por projeto. E aí o cara não é CLT muitas vezes. O cara acaba sendo pessoa jurídica, MEI da vida, né? Por que isso, tá? Porque assim, as empresas às vezes fecham um projeto gigante, sei lá, de 2 anos, né? E aí tem que colocar um monte de gente nesse projeto. E é muito sazonal. Acabou o projeto, o cara pode ficar ali um tempão sem algo maior e se você tiver uma equipe própria, CLT, isso pode viabilizar até o próprio negócio. Então, assim, tem sido cada vez mais normal, mais comum, contratar por projeto e aí ter como relação PJ-PJ. Né? E aí, quando acontece isso, o valor aumenta. Até porque o risco do cara é maior, o risco do profissional é maior. Então, assim, o cara não vai aceitar ganhar um valor que seria de CLT, porque tem toda a garantia, né, de ter lá 13º, outros benefícios, quando ele é contratado por pessoa jurídica, por meio da vida. Então ele acaba sendo um pouco maior a remuneração dele. Isso. Mas é muito comum, tá? Está acontecendo cada vez mais a contratação através de pessoa jurídica. Bom? Fala. Como profissional de processo, ele trabalha diretamente dentro de uma corporação, dentro de uma organização, pegando informações das pessoas para ver como funciona esse processo e talvez mudá-lo, ele pode chegar a uma dificuldade de implementar alguma coisa por conta da cultura da empresa, talvez até de não querer mudar. Aí nisso, ele pode, de uma certa forma, querer obrigar ou querer implementar de todo jeito aquilo que ele acha de melhor para a empresa, até para preservar o seu nome como profissional, porque, por exemplo, ele pode chegar na empresa, dar consultoria e a empresa não acatar aquilo que ele sugeriu. Aí nisso a empresa vai dizer que contratou certo profissional e não deu resultado. Aí ele pode, nesse caso, forçar, implementar aquilo que ele acha de melhor. Cara, forçar não pode, né? Assim, imagina, tu não vai poder obrigar ninguém a mudar, né? Mas assim, eu acho que o papel de um profissional de processos é gerar resultado. Se ele gerar resultado através daquele trabalho que ele está se propondo a fazer ou está fazendo, o dono, o empresário, a alta gestão daquela organização, ela não vai deixar de fazer. Assim, o que eu acho mais importante num trabalho desse é que às vezes o profissional, o consultor, a equipe de consultoria que está lá envolvida, ela se preocupa muito com o quê? Eu fiz aqui um trabalho no processo e eu fiz esse fluxo com BPMN na ferramenta tal, e achar que aquilo é o resultado do trabalho. Aquilo não é resultado, tá? Aquilo é um meio que você vai estar utilizando para chegar a um resultado. E qual seria o resultado? O resultado seria você reduzir o tempo de um serviço, de um processo, você reduzir o custo dele, você aumentar a satisfação do cliente, você aumentar a produtividade. Então, isso é resultado que você vai ter. Então, gerar relatório com um processo que você analisou, gerar um fluxo, isso é importante, mas não é resultado. Isso é meio que você vai estar utilizando para gerar resultado. Se você gera resultado o tempo todo para aquela organização,
A alta gestão ela vai comprar a ideia e a cultura vai mudar para a gestão do processo rapidamente. Eu fiz a pergunta porque como um exemplo. E já foi contratado um profissional para dar consultoria em processo. Tá. E, visivelmente, o cara, e comercialmente, eu não vou citar nome, porque pode ser até conhecido Claro. de ética. É um cara conhecido, até nacionalmente, talvez internacionalmente, e não houve tanta mudança do processo, mas eu consigo ver lá que é por conta das pessoas que não acataram as ideias que ele propôs. Aí nisso eu fico pensando como fica nesse caso do profissional, tipo, de não haver resultado naquele local e a empresa falar dele. Isso é péssimo. Sendo que o problema não era ele, e sim o pessoal que não acatou a ideia. Algumas vezes acontece o quê? Algumas vezes o cara lá, o dono da empresa, o alta gestão, ela quer atuar em muitos processos ao mesmo tempo. Tipo, eu quero aqui fazer um trabalho de melhoria de vários processos. Aí o consultor, ele não pode aceitar isso facilmente. Ele tem que chegar para dizer o seguinte, tu não tem problema em todos os processos. Tu tem problemas diferentes em processos. Tu tem que focar naquilo que é mais problemático, naquilo que você tem realmente a principal dor, para você ali, né, ter forças, esforços, equipe, investimento para atuar naquilo prioritariamente. Então, assim, se você quer atuar em muita coisa ao mesmo tempo, você vai ter que ter um tempo maior, uma equipe maior, um investimento maior e talvez tenha processo ali que não tenha tanto problema. Ou são problemas insignificantes para a organização. Então, assim, é muito nesse sentido que o consultor tem que falar. Tem que abrir direto,